Bom dia, segundo ano. Mais uma aulinha de física térmica, nós vamos estar gravando hoje, tá bom? Para a terceira avaliação de física, tá bom? Inicialmente, nós vamos estar revisando esses dois conceitozinhos que pegam muito em vestibular, em Enem, e nas questões nós vamos estar vendo logo mais à frente, que seria temperatura e calor. Ó, como nós vamos diferir temperatura de calor? Ó, toda vez que falar em temperatura, eu quero que você associe frio, quente, ok? Falou em temperatura, frio, quente, quente ou frio, nós costumamos avaliar isso através do tato. Não é muito bom fazer dessa forma, mas é o que nós temos para estar associando e diferenciando, tá certo? Então, temperatura, quente ou frio, frio ou quente. Se nós formos visualizar, eu quero que você visualize isso aqui como se fosse um beck, um recipiente, onde tem vários cubinhos de gelo, que para nós seria uma representação de frio. Se nós formos nos dar um zoom de forma microscópica para ver como se comportam as moléculas de um sólido, seria mais ou menos isso aqui assim, elas estão muito próximas umas das outras, bem juntinhas umas das outras, ok? Se dessemos um zoom aqui nisso aqui, para ver o frio. Então o frio, o grau de agitação de moléculas é mínimo, elas estão muito próximas umas das outras. E no quente, essas moléculas estariam se afastando uma das outras, ok? Estariam um pouco distante, já que você aplicou energia nelas e elas estão se afastando. Velocidade, ó, vamos lembrar da energia cinética. A energia cinética não é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, quanto mais velocidade, maior a energia cinética que o corpo possui, correto? Então, ó, quente, as moléculas estão muito agitadas, estão se afastando umas das outras. Então, maior grau de agitação de moléculas, o corpo quente. Menor grau de agitação de moléculas, o corpo é frio, mínimo, tá bom? Quente ou frio. Na verdade, o correto seria a gente dizer maior grau de agitação de moléculas e menor grau de agitação de moléculas. Então, temperatura, vamos lembrar, grau de agitação de moléculas, quente e frio. E calor, para nós, seria um tipo de energia. Um tipo de energia onde nós chamamos que é uma energia em transe, ou seja, ela está transitando de um meio que tem mais para um meio que tem menos. Por exemplo, aqui, água quente, ok? Quente, está fervendo muito, as moléculas estão muito agitadas. Quando você se aproxima de um outro corpo que está frio, o que vai haver? Troca de energia, correto? Troca de calor, ou seja, o corpo que tem maior está transferindo energia para um corpo que tem menor. Logicamente que isso aqui ao longo do tempo vai haver um momento que eles vão chegar na temperatura de equilíbrio, que é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Mas associe, calor é uma energia em transe, que ela tem sentido, o de maior para o de menor, e temperatura, grau de agitação de moléculas. Então, o que nós vamos estar vendo inicialmente? Em física térmica, logicamente nós vamos medir, correto? Vamos aferir algumas medidas, mas medidas voltadas à temperatura, onde o equipamento que nós costumamos utilizar é um termômetro para medir temperatura. E essas temperaturas, elas são graduadas em várias escalas. Aqui no Brasil nós costumamos utilizar a escala Celsius, que varia de 0 graus a 100 graus Celsius para a água. 0 graus fusão e 100 graus ebulição. Isso sob pressão de 1 atm. Mas, no mundo todo, no mundo em geral, nós costumamos utilizar três tipos de escala: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, ok? Nem sempre nós vamos ter acesso à internet ou disponível alguma coisa para fazer a conversão de temperaturas, porque tem muitas questões, tanto no Enem como na apostila de vocês, nos materiais que eu vou estar encaminhando para vocês, que envolve muito mudança de temperatura, ok? Então, como é que você vai fazer? Por exemplo, se um enfermeiro mediu a temperatura de um paciente lá nos Estados Unidos, na escala Fahrenheit, e o paciente era brasileiro, ele queria saber a sua temperatura na escala Celsius, para ele ter uma base, se ele está com febre ou não, como é que ele vai fazer? Então, partindo de artifícios matemáticos, logicamente que equações, nós podemos estar quantizando e fazendo transformações entre esses tipos de temperatura. Então, o que é necessário para que você construa uma escala? Para construir uma escala só é necessário duas coisas: ponto de fusão da água, sob temperatura de 1 atm, e ponto de ebulição da água, ou seja, ponto de vapor. Isso aqui na escala Celsius varia de 0 a 100. Na escala Fahrenheit,
32 graus Fahrenheit para a fusão do gelo e 212 graus Fahrenheit para a ebulição da água. Na escala Kelvin, 273 Kelvin, 373 Kelvin, ok? Fusão, ebulição. Escala Kelvin, escala absoluta, é a única que não tem notação de grau. As outras terão, ok? Então, como é que você vai fazer? Por exemplo, se você marca um ponto em comum entre essas três escalas, e aqui na escala Celsius, você pode chamar isso aqui de TC, ou ΔC, variação em temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit, temperatura em Kelvin. Como é que você vai fazer? Você vai pegar essa variação menor, TC menos zero, e vai dividir pela variação maior, 100 menos zero. E vai igualar, próxima escala, TF menos 32, 212 menos 32. Variação menor dividido pela variação maior. Iguala a ela. Se quiser abrir também isso aqui para a escala Kelvin, beleza. Você pode igualar também logo na escala Kelvin e achar logo a equação geral para as três temperaturas. Que seria quem? A variação menor, TK menos 273, divide pela variação maior, 373 menos 273. E desenvolve, simplifica. TC menos zero, seria o próprio TC, 100 menos zero, o próprio 100, TF menos 32, só repete, 212 menos 32, 180, TK menos 273, você só repete, não dá para simplificar, 373 menos 273, 100. Ó, denominador você pode simplificar por 10, correto? Ainda são pares ainda, você pode simplificar por 2. 10 por 2 dá o quê? 5. 18 por 2 dá 9. 10 por 2 dá 5. Ok? Vamos só reorganizar isso aqui. Nós vamos ter o quê? Temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 no denominador, que é igual temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Ok? Essa aqui assim seria a equação geral para as três temperaturas. Se foi medida a temperatura de alguém, uma temperatura Celsius, e quer saber na temperatura em Fahrenheit, você omite o termo da temperatura Kelvin e trabalha somente com as duas primeiras partes da igualdade. Ok? Se a temperatura foi medida em Fahrenheit e ele quer saber em Kelvin, você some com a parte de Celsius e fica somente com Fahrenheit e Kelvin e assim sucessivamente. Nós vamos estar verificando isso em um problemazinho da apostila de vocês. Desculpa aí, gente, mas vamos lá. A apostila de vocês, nós estamos em Física 4E. Física 4E, página 4. Página 4, a primeira questãozinha. Eu vou fazer a leitura e anotar somente os dados, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito extenso e fica ruim para estar escrevendo tudo. Fala o seguinte, ó, uma enfermeira mediu a temperatura de um paciente com um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou a temperatura, ó, temperatura em Fahrenheit, 104 graus Fahrenheit, foi o que ela encontrou. O que ela quer saber? A temperatura desse paciente corresponde na escala Celsius. Ela quer saber a temperatura desse paciente na escala Celsius, ok? Você marca a alternativa A, B, C, D ou E, ok? Ó, se envolve somente temperatura em Fahrenheit e a temperatura em Celsius, o que você vai fazer? Você vai pegar somente os dois primeiros termos daquela equaçãozinha, ó. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, ok? Como na questão ele deu foi a temperatura do paciente, que foi 104 graus Fahrenheit, você só substitui aqui, ó, no lugar do TFzinho aqui, ó. Então, ó, você some aqui com o TF e bota 104 aqui no lugar. E só desenvolve a equaçãozinha agora, que vai ser o quê?
TC sobre 5 é igual 104 menos 32, 4, dá 2, 10, 7, conserva o 9. O 5 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, é isso? Então, TC vai ser igual 5 vezes 72 dividido para 9. TC vai ser igual 2 vezes 5, 10, vai 1. 7 vezes 5, 35, 1, 6, 36 por 9. TC vai ser igual a 40 graus Celsius. Então, gente, ó, 104 graus Fahrenheit é igual a 40 graus Celsius, ok? Primeira questãozinha da apostila, Física 4E, página 4. Vocês terminem o restante das questões, tá bom? Qualquer dúvida disso, vocês podem estar me procurando no privado que eu vou estar auxiliando vocês a resolver as questões.